Após anos desde o lançamento de Constantine, é interessante observar como o filme foi aos poucos ganhando relevância e apelo do público, sendo grande parte dessa repercussão gerada por causa do ator Keanu Reeves, que na época estava no auge de sua carreira, uma vez que ele havia acabado de participar da trilogia de Matrix. Aliás, a aparência do intérprete não condiz com a figura do personagem dos quadrinhos, cujas principais características estão na origem e sotaque britânico, além das vestimentas e cor do cabelo. Ainda assim, o longa comprova que para ser uma boa obra, não necessita ser fiel à fisionomia dos integrantes do material original. John Constantine é um exorcista experiente na caça de demônios e nas artes ocultas, que frequentemente é aterrorizado por dois fatos. Primeiro, por estar morrendo, sobretudo jovem, e segundo porque possui vaga reservada no inferno, local onde enviou diversas almas. Sua personalidade é marcada por facetas anti-heróicas, que determinam seu estilo de vida. Por exemplo, ele é o tipo de pessoa que possui virtudes de um herói, pois seu dever é retirar demônios do corpo de jovens garotas, assim salvando-as. Mas por outro lado, age de forma moralmente questionável, desde negar segurar a porta do elevador para uma mulher, até mostrar o dedo do meio para o diabo em pessoa. Entretanto, é possível compreender o motivo pelo qual ele se porta dessa maneira, visto que desde criança possuía essa habilidade de enxergar as almas mestiças, o que fez com que sua família o achasse louco, internando-o em uma clínica para fazer tratamentos à base de choque. Desde então, Constantine se tornou viciado em fumar cigarros, o que a longo prazo acarretou em um câncer de pulmão. Em uma cena específica, John está bebendo e fumando em seu apartamento, quando surge uma aranha e ele a prende dentro de um copo, exala fumaça nela e diz bem-vindo à minha vida. Diante desse cenário, é cabível estabelecer uma representação de sua vida com a daquele pequeno aracnídeo, pois com a descoberta do câncer, o protagonista se enxerga preso na ideia de que vai morrer por causa do cigarro, transformando o copo nessa prisão e a fumaça na causa de sua morte. Em paralelo a ele, Angela é policial e muito devota à sua religião. No momento em que descobre que sua irmã gêmea Isabel cometeu suicídio ao saltar da ala psiquiátrica de um prédio, a personagem decide investigar a razão dessa atitude, porque, segundo o catolicismo, tirar a própria vida é um pecado mortal. A policial acreditava que sua irmã havia sido possuída por algum demônio, por isso ela procurou Constantine para averiguar o caso. Apesar de resistir no começo, o exorcista resolve ajudá-la e isso faz com que os dois fiquem mais próximos. Durante essa investigação, percebemos que a coadjuvante se torna cada vez mais cética, visto que antes nem acreditava na existência do diabo, e depois pretendia ir ao próprio inferno para ter certeza do que estava vendo. Ao mesmo tempo que a personagem se mostra forte e dedicada, suas expressões não negam a emotividade e atração pelo protagonista. Inclusive o roteiro faz uma espécie de pegadinha com os espectadores, quando mostra duas vezes Constantine colocando um amuleto no pescoço de Angela e se aproximando do rosto dela, insinuando um beijo. Esse amuleto, o qual é caracterizado pelo símbolo de uma triquetra, representa a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, sempre que alguém o usa, está protegido de algum ataque demoníaco. Caso contrário, fica exposto e indefeso, tanto que Constantine pede ao padre que retire o amuleto por um tempo para que ele pudesse saber se havia um demônio no mesmo plano que eles. Porém, dias depois o padre é morto, comprovando então a teoria de John. Ao visitar o inferno a pedido de Angela, Constantine utiliza um gato como referência de algo que se conectaria com Isabel, o que foi bastante coerente para a representação, já que na mitologia da Idade Média, os gatos, especialmente de coloração preta, eram vistos como animais associados às trevas e ao demônio. A escolha desse animal demonstra mais uma vez o talento da direção em utilizar referências históricas, assim como acerta não só na caracterização do protagonista, utilizando outros elementos para compor seu personagem, que é carregado de crucifixos, água benta e amuletos, como também na seleção de diálogos, uma vez que mais adiante, descobrimos que Isabel estava internada porque, similar a Constantine, enxergava os anjos e demônios no mundo. Já Angela, por ser sua gêmea, tinha a mesma característica, no entanto escolheu mentir. Essa exposição poderia ter sido usada em momentos anteriores, porém o instante em que foi exposta se encaixa na estrutura do enredo, visto que a função dessa personagem era servir como hospedeira do filho de Lúcifer, que viria a ambientar o planeta. Desse modo, por se tratar de uma adaptação dos quadrinhos, o filme funciona muito bem na questão de não ter que se explicar o tempo todo para aqueles que não conhecem a história original de Constantine. Enquanto John servia como uma balança na Terra, ao passo que mantinha o equilíbrio entre o céu e o inferno, enviando as almas perturbadoras para o seu devido lugar, a Terra também era o ambiente dos mestiços, que são anjos e demônios disfarçados de humanos. Um local para abrigar esses indivíduos é a casa noturna do Papa Meia-Noite, onde conhecemos Baltazar, que como um demônio, está ali para cumprir parte do acordo de trazer Angela para hospedar Mammon, o filho de Lúcifer, e em troca, viver na eternidade. Mas acontece que para realizar este feito, é preciso do sangue de Deus através da lança do destino, um objeto que foi arremessado sobre Jesus Cristo em sua crucificação. Todo esse plano foi projetado por Gabriel,
um anjo andrógeno que pretendia trazer o inferno para a Terra. De acordo com seu discurso, os humanos eram a única espécie que podiam se gabar por fazer todo tipo de mal, e ainda no fim, se estivessem arrependidos, seriam abraçados por Deus. Portanto, ele pretendia trazer o inferno para a Terra, literalmente porque dessa maneira, somente aqueles que sobreviverem serão dignos do perdão do Criador. Vale destacar a escolha da atriz que interpretou Gabriel, Tilda Swinton. Enquanto a aparência de Keanu Reeves não foi fiel ao personagem, a da atriz, pelo contrário, se encaixou perfeitamente no papel, não só por causa de seu visual, cabelos louros e cacheados, estereótipo de anjos, mas também pelas características do personagem que é andrógeno, isto é, que pode representar o sexo masculino e feminino ao mesmo tempo. Ainda que sua presença seja rápida, porém marcante, sua transição de mocinho para vilão é bastante surpreendente. Para finalizar, após a conversa com Gabriel, Constantine corta seus pulsos à espera de Lúcifer vir buscá-lo pessoalmente e comenta sobre o plano do anjo. No instante que isso acontece, o diabo fica devendo um favor a John, e sua escolha foi que libertasse Isabel. Ao aceitar a morte e se render, deixando de ser egoísta e colocando uma pessoa inocente à frente de suas escolhas, John é encaminhado para o paraíso, porém Lúcifer não aceita que ele vá para outro lugar a não ser o inferno. Com isso, ele ressuscita Constantine, dando uma segunda chance para que o personagem aja de maneira que o faça ir para onde já estava destinado. Desse modo, entendemos que apesar de Baltazar e Gabriel serem mestiços, o que significa que tinham habilidades sobre-humanas, ambos viveram tanto tempo com a humanidade que acabaram se prendendo às próprias características desta. O primeiro, ligado à soberba, pois acreditava que seria superior ao ajudar a trazer um demônio à Terra, considerando o fato de que Mamon é uma palavra de origem hebraica, que significa dinheiro, e nas escrituras cristãs está relacionada à cobiça. Já o segundo, além de trair o reino em que vivia, acreditava que poderia fazer justiça com as próprias mãos, sendo também tomado pela soberba. Por fim, seu destino de não possuir mais poderes como anjo fez com que restasse apenas a experiência de uma vida humana cuja dor de um soco é real. Sob outra perspectiva, Constantine sofre a transição de um personagem cético, rebelde, descolado e apático para alguém que expressa seus sentimentos e aprecia o fato de viver, dado que antes, mesmo sabendo que tinha câncer e iria morrer em breve, não parou de fumar em nenhum momento. Em sua segunda chance, obter fé foi essencial para sua experiência, já que esta era uma virtude que não pertencia ao seu cotidiano. Independentemente de trabalhar com os dois extremos, céu e inferno, e não aceitar que o destino o levaria a morrer com 30 anos de idade, John não contava com orações para passar o dia. Seu envolvimento com Angela o tornou mais empático e o permitiu transmitir seus sentimentos, bem como sua relação com o jovem motorista Chas, com quem desenvolveu uma verdadeira amizade, embora deveras unilateral. Tendo isso em vista, sua redenção foi essencial para salvar sua própria alma. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.